Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu não domino muito, né, a tecnologia, mas eu gostaria de saber se vocês estão conseguindo captar, né, o vídeo aí, se eu entrei corretamente aí na sala. Quem é que conectou aí, por favor? Deixa eu ver aqui como é que eu faço para ter um retorno. Opa! Ok, Jairo. Jairo, tá me escutando? Boa noite, seja bem-vindo, Jairo. Muito bem. Olha aí, boa noite. Que bom, que bom. Acho que consegui acessar a sala, então, né? Abrir o vídeo. Isso. Muito bem. Olha aí, Jairo, de Porto Alegre, seja bem-vindo. O som tá ok, coisa boa. Puxa vida, que felicidade, como é bom poder compartilhar aqui com vocês esse momento. Então, vamos iniciar aí o nosso encontro, né? Primeiramente, fazendo uma prece, pedindo à equipe espiritual que nos assiste que nos ampare nesse momento, em nome de Jesus, trazendo as vibrações de amor e paz, que essas vibrações nos fortaleçam, nos permitam também discernir, compreender o que o nosso querido mestre e amigo Jesus nos trouxe em termos de ensinamento e que ao longo das nossas sucessivas encarnações aqui na Terra vem nos propiciando, né, lições, experiências, né, que nos fortaleçam e nos conduzam ao caminho da felicidade maior. Então, muito obrigado, querido Pai, querido Mestre Jesus e queridos amigos do mundo maior, pela presença, pelo amparo e que possamos ter um ótimo encontro na noite de hoje. Olha aí o Jaime também chegando. Boa noite, Jaime. Jair Santos, boa noite. É uma alegria muito grande estar dividindo com vocês esse momento. Bom, em função das nossas experiências, né, e principalmente em função desse desafio que a humanidade vem vivendo, entre tantos outros que nós já, por necessidade nossa, estamos enfrentando, soma-se uma experiência, um desafio comum, né, que acaba envolvendo toda a sociedade. E claro que no dia a dia a gente acaba tomado aí pelas dificuldades, a gente acaba fazendo sempre, né, reflexões a respeito do para quê que estamos passando por tudo isso, né? E graças ao conhecimento que temos da doutrina espírita, nós já sabemos que existe uma causa justa para tudo que estamos vivendo. E isso é extremamente consolador, né? Nós temos, o Espiritismo nos dá essa consciência, né? Através do estudo da doutrina, dessa doutrina que anda lado a lado com a razão, nós entendemos, compreendemos um pouco, né, melhor as verdades a respeito da lei divina, né? Então, ao ponto de temos consciência da nossa eternidade, temos consciência de que o local onde nós estamos matriculados, nesse cantinho do planeta, no convívio com essas pessoas que nos rodeiam, nossos familiares, entes queridos, colegas, a sociedade, a cidade em que vivemos, são o lugar mais adequado no momento
para vivermos aquilo que nós ainda precisamos como espíritos que caminham, né, em busca da sua evolução, do seu progresso, em busca da felicidade que o nosso querido Mestre Jesus, né, nos fala, né, nos confirma. Existe essa felicidade e ela é a meta de todos nós, né? Já que evoluir é da natureza, é da lei divina, tudo na natureza está num constante processo evolutivo e nós, como parte da obra do Criador, estamos também submetidos a essa lei. Então a gente entende que tudo que está ao nosso redor atende à nossa necessidade. Até porque muito do que vivemos hoje em termos de dificuldade, né, nós, então, como já disse, há uma causa justa, a gente plantou, né, e inevitavelmente temos que colher aquilo que semeamos, né? Assim como dizem, né, os espíritos, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, é inevitável, né, que por sermos espíritos imperfeitos, nós estamos sofrendo muito ainda em função da nossa natureza, né? Erramos algumas vezes intencionalmente e vamos ser assim bem caridosos com a gente, né? Muitas vezes sem intenção, né? E pelo menos boa parte da vida a gente acredita que é melhor do que realmente é, né? Mas ao longo dos anos e com a experiência, com o amadurecimento do ser, a gente vai vendo que não somos tão bons como imaginávamos, né? O que nos consola é que o Cristo nos ama do jeitinho que a gente é. Independente de se nosso irmão está num grau evolutivo superior ao nosso, ou se há um irmão que esteja em um nível abaixo do nosso em termos de desenvolvimento moral, ele é amado da mesma forma, né? Diz que o amor de Jesus e o amor também do nosso Pai por nós é o mesmo, desde do verme que rasteja ao espírito angelical, né? O espírito puro. Então, é muito bom sabermos disso. O que nos faz sofrer, então, né? Além da nossa limitação, é as nossas ilusões, né? A gente é imperfeito e busca muitas vezes a felicidade onde ela não se encontra. E o Pai permite que a gente faça nossas escolhas. O livre-arbítrio é uma das características da lei amorosa do Pai, então ele deixa que a gente escolha o caminho. E a gente vai escolhendo o caminho, e à medida que vai vindo o efeito disso, quando a gente começa a colher os frutos das escolhas que fez, nós percebemos que nos iludimos, porque o fruto foi amargo, ou foram espinhos em vez de frutos que a gente andou semeando. A gente quer sempre comer um fruto mais gostoso, mais doce, mas volta e meia está envolto de muitos espinhos, né? E aí fica difícil de a gente lidar. Então esse tema das dificuldades, a minha esposa, uma companheira amorosa, eu estava falando com ela assim, olha, o que tu vai falar? Diz o amor. Muito bom falar sobre o amor, né? Aí ela deu uma voltinha aqui na casa, voltou aqui no escritório e disse assim, mas também, né? Também poderia, quem sabe, já que o amor vai ser muito bom porque tem uma relação direta com esse período de dificuldade que nós estamos passando. E aí eu fiquei porque o evangelho é todo ele é amor, né? E dentro do evangelho, que é o manual da felicidade, ele carrega as lições que nos conduzirão para a felicidade que nós almejamos, dentro dele fala sobre aflições.
E geralmente nós fugimos delas, né? Nós não as enfrentamos. Natural, né? Que a gente, por infantilidade ainda do espírito, o espírito infantil, né? Digamos assim, nós procuramos contornar, né, aquele desafio da qual nós estamos sendo chamados a vivenciar, a enfrentar, né? Mas aí vem a vida se impondo, e mesmo que a gente use de todas as formas para escapar dele, ele chega até nós. Então, muitas vezes nós empurramos isso, e aí eu lembro muito desses problemas tão comuns hoje na sociedade, né? Nossa sociedade, ela é uma sociedade deprimida, né? Uma chaga da humanidade hoje é a depressão, né? Na nossa sociedade também nós estamos vendo, e isso é uma característica desse período de transição, né? A gente vai ver isso no livro A Gênese, né, uma mensagem bem interessante falando lá sobre o momento em que nós estamos vivendo, esse momento de transição, aquele espírito vai dar alguma descrição, né, lá em 1858, 59, ele vai dar uma descrição, né, do que está acontecendo, né, nesse período de transição. Então ele vai falar assim que o suicídio, por exemplo, vai ser uma característica, o alto número de suicidas entre jovens e crianças também, né? E a gente está vendo isso hoje, né? É muito comum você atender alguém hoje, um paciente, e ele falar de quantas vezes ele já pensou no suicídio, ou um pai, uma mãe ligar para gente que trabalha como psicólogo a respeito de jovens que estão pensando no suicídio, ou ainda jovens que nos procuram na terapia e escondem dos pais que já pensaram em suicídio mais de uma vez, né? Então a gente vê assim esses dramas da nossa sociedade que é adoecida em função de buscar a felicidade onde ela não se encontra, né? Então eu acho que para hoje nós poderíamos trazer para as nossas reflexões no capítulo 5, o bem-aventurados os aflitos. E aí, neste capítulo, nós temos lá no item 4 o título Causas Atuais das Aflições. Então, começa assim. Eu vou pedir permissão para os irmãos e irmãs para dar uma lida nesse trecho do Evangelho. Então, primeiro eu vou pegar lá no início uma parábola, né, de Mateus, no capítulo 5, versículo 4, 6 e 10, que diz o seguinte: Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Então, aí vem causas atuais das aflições. De duas espécies são as vicissitudes da vida. Ou, se preferirem, promanam de duas fontes diferentes. Que importa distinguir? Umas têm causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são de consequência natural do caráter e do proceder dos que o suportam. Então, é muito fácil, né, nós olharmos para a vida das pessoas que nos rodeiam
E no momento de dificuldade que eles estão atravessando, a gente diz assim, mas é inevitável, né? Porque olha só o que ele fazia, ou ela, né? Tanto fez que agora está colhendo, né? Então, a gente olha lá com muita facilidade, né? E percebe ali uma questão, um resgate imediato, uma lei de causa e efeito se dando nessa encarnação mesmo, né? Mas não percebe, nós não, por imaturidade nossa, não paramos para analisar de que muitos dos desafios que nós estamos vivendo também têm causa nas escolhas infelizes desta encarnação. Porque também tem uma coisa muito comum, que é as pessoas colocarem que a sua dificuldade atual se dá em função, eu devo ter jogado pedra na cruz, né? Eu acho que eu não sei o que eu fiz, né, de errado, mas deve ter sido em outra vida, porque nessa né, não tem justificativa para sofrer tanto. E muitas vezes nós percebemos que é uma ilusão nossa, né? Se fizéssemos uma análise mais profunda de nós mesmos, perceberíamos o quanto nos distanciamos da proposta amorosa de Jesus. Muitas vezes carecemos, esse amor, ele não só se revela, essa ausência desse amor, na nossa relação com o outro, mas principalmente conosco. É muito doloroso você, num processo terapêutico, onde nós temos por meta tornar cada vez mais ampla a consciência daquele paciente sobre ele mesmo. E num determinado momento desse processo, ele muitas vezes sofre muito na nossa frente por dar-se por conta de que tudo que levou ele à terapia, toda a dor que ele carrega, e às vezes é dor por muitos anos, teve origem nas escolhas que ele fez. E aí desperta com essa descoberta de que faltou amor para com ele. E isso dói muito. Porque você dizer assim, esse que é meu familiar nunca me amou, nunca me deu carinho, a gente, né, traz muito isso na nossa fala no momento de sofrimento. Mas não se dá conta que muitas vezes aquilo que está carecendo na relação é porque dentro dessa pessoa que está sofrendo não há um olhar amoroso para com ele mesmo. Às vezes até há um olhar de certo menosprezo, de certa culpa. E aí as escolhas inconscientes deste irmão ou irmã trazem para ele sofrimento. Porque não se vê merecedor de uma vida melhor. E é muito difícil, muito triste quando isso acontece. Mas o nosso querido Mestre Jesus, na sua sabedoria, na sua superioridade, nos acolhe sempre amorosamente. E quando é que nós buscamos Jesus, assim, né, no momento difícil? É aqui nessa leitura do Evangelho, na obra maravilhosa do nosso querido Chico Xavier, que vem com essa missão de trazer a proposta de Jesus de uma forma mais aprofundada, revelando mais coisas, resgatando a pureza dos seus ensinamentos, né? Compromisso que esse espírito do Chico, né, já vem
praticando, exercendo essa missão ao longo de algumas encarnações, né? Como Kardec, como Chico, dando continuidade a essa obra. Então, as aflições têm essas duas origens. Então, uma origem na vida passada, e a gente pode dizer que tem aquelas provas que nenhuma atitude nossa positiva pôde evitar com que ela surgisse na nossa vida, sabe? Que nenhum cuidado, que nenhum planejamento, assim, por mais bem planejado seja a nossa vida, aquele acontecimento a gente pudesse evitar. Ele surge na nossa vida de uma forma muito intensa. Então, nesses casos, nós até entendemos que, bom, aqui era algo que estava no meu programa, eu tinha que passar. Isso eu já combinei antes de reencarnar, né? Mas muitas das nossas dores, muitas delas se dão em função das escolhas que nós estamos fazendo aqui e agora, nesta vida, né? E que bom que a dor, como efeito, como consequência, nos alcance, porque ela acaba nos machucando ao ponto de nos fazer parar, refletir, olhar de um outro ângulo essa experiência e finalmente buscar a solução desse desafio, né? Até a dor tão intensa que faz com que a gente busque dentro de nós um instrumento que sempre esteve lá e a gente não usou, uma riqueza, um potencial divino que estava adormecido dentro da gente e que a experiência nos propiciou fazer esse mergulho e encontrar esse instrumento para a resolução da dificuldade, né? E aí passa a experiência e aquela sensação de que valeu a pena, né? De que a vida está valendo a pena, que as dificuldades que a gente já passou deixaram tantas coisas boas. Por que vamos ficar neste instante nos lamentando do que está acontecendo, quando sabemos que se está acontecendo é para o bem da humanidade, né? É para o nosso bem também. Então, nós vamos em frente lá. Então, remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são de consequência natural do caráter e do proceder dos que o suportam. Então, é um efeito. Eu estou suportando isso, estou vivendo essa experiência dolorosa e é um efeito natural em função dessa pessoa que eu sou, que às vezes não me percebo tanto, porque sempre tem aquele aspecto em nós que a gente não vê e que os outros enxergam na gente. Como também tem aquele aspecto em nós que eu não vejo e os outros também não veem, né? Tem um outro aspecto em nós que os outros veem em mim e eu não vejo. E tem aquele que eu consigo ver e o outro consegue ver também. Isso é uma característica do Júlio. E o Júlio reconhece como sendo uma característica dele, boa ou ruim, né? Então, mas, inevitavelmente, como a lei é justa, ela é perfeita, tudo que está acontecendo aqui é um efeito do nosso caráter, né, na nossa vida. Então, quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas da sua imprevidência, de seu orgulho e da sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos, né? Tão atual, né? Tão atual essa lição, né? É o que a gente vê hoje, esse sofrimento todo na sociedade. Infelizmente, os veículos de comunicação trazendo em grande parte conteúdos que nos infelicitam, né? Em grande parte. E
filmes, documentários, né, que acabam nos atingindo e que a gente lamenta muito, porque quando estão baseados em fatos reais e a gente vê ali o sofrimento, quando a gente vê a fraqueza humana naquele documentário, naquele trabalho que está sendo levado a milhares e milhares de pessoas assistirem, eu muitas vezes me entristeço, né? Eu às vezes até abro mão de ver determinados trabalhos que eu sei, um documentário que eu sei que vai falar de uma pessoa que cometeu N erros. Eu não os ignoro, eu já sei do que eles vão falar, mas e o quanto nós focamos, de repente, nessa característica do sujeito e não focamos no resto, né? Um aspecto que me chama, assim, que é muito comum ao longo que a gente estuda a doutrina, aqueles grandes médiums, né, que surgem ao longo da nossa vida, uns que a gente não conheceu, que a gente buscou na literatura, casos do médium se perder com a sua vaidade, ou se atrapalhar com a sua condição inferior ainda, né, de espírito ainda imperfeito. E mesmo tendo o dom mediúnico que proporcionou tantos benefícios a tantas pessoas, isso não tira dele o ser humano que ele é. A gente está muito acostumado, né, nós brasileiros, a falar de médium baseado no que a gente tem de conhecimento da vida do Chico, por exemplo, né? Um espírito diferenciado que há muitas encarnações vem trabalhando pelo bem da humanidade, que conviveu com os desafios já como natureza do mundo em que nós habitamos, um mundo de provas e expiações. Ele, um espírito tão iluminado, sujeito às coisas do mundo, passando por dores que não precisaria passar, no caso do Chico. E ele vem com a missão e com o desejo de servir ao Senhor, né? E através de um amor incondicional, né? Vou servir, vou passar por tudo que precisar e vou fazer. Tem que fazer esse trabalho lá, e fez de uma forma, no meu entender, e acredito, de quem estuda muito aí a obra que o Chico deixou, e até hoje, né? Através do Geraldinho e de tantos outros trabalhadores que conviveram com o Chico, a gente vem recebendo assim ainda, né, revelações dessa relação do Chico com esses irmãos e irmãs, o quanto ele era um irmão amoroso e extraordinário aos nossos olhos. Então o Chico, como não dá para ser referência, né, no sentido, vou comparar os outros médiuns com o Chico, não dá. Não dá para fazer isso. Médiuns de efeitos físicos, médiuns de cura, extraordinários. Mas aí as pessoas, para atacar, digamos, muitas vezes, o que é uma religião, ou a religiosidade, ou a crença na existência de Deus, pessoas se utilizam da fragilidade daquela pessoa para condenar tudo, né? Inclusive o seu dom mediúnico, né? Dizer que é charlatanismo quando não é, em muitos casos não era, né? Então, nós estamos vendo assim que as pessoas se pegam muito na fragilidade dos outros, quando a proposta do Evangelho é que nós possamos ir em busca da nossa fragilidade, do reconhecer o quanto nós ainda somos espíritos engatinhando no processo evolutivo. E que o propósito de aproveitar a encarnação e ser mais feliz não vai ser alcançado, esse propósito, analisando e criticando as fragilidades dos outros, mas pura e simplesmente trabalhando em prol da nossa transformação, da nossa renovação, do nosso desenvolvimento moral e intelectual, né? Esse desenvolvimento moral está
obviamente, né, para além do aspecto teórico da doutrina, né? Eu posso conhecer muito bem o Evangelho, posso ter, como a gente vê às vezes, uma pessoa tem decorada determinados livros da obra espírita ou a própria Bíblia, mas de que adianta quando o importante é realmente a vivência do Evangelho, né? A prática do bem, a prática da caridade, né? Como a bandeira da doutrina espírita, fora da caridade não há salvação, né? Então, as aflições que se estabelecem na nossa vida, sejam de ordem das escolhas infelizes desta encarnação mesmo, ou daquilo que fizemos em experiências pregressas, elas vêm no momento mais propício, na intensidade que atende à nossa capacidade espiritual, moral, né? A nossa maturidade. Não pode vir um ensinamento que está acima da nossa capacidade em absorvê-lo. Não dá, né? A lei é muito perfeita. Então ela se dá à medida que a gente vai evoluindo, ela vai se intensificando. De tal sorte que às vezes a gente olha para alguém que caminha junto com a gente aqui nessa vida, nessa encarnação, e olha para a cruz dele e diz: meu Deus, como é que essa pessoa aguenta? Aquilo é insuportável aos nossos olhos, porque para nós seria muito mesmo, mas para aquele que está vivendo a experiência, está dentro dessa, respeitando sempre a capacidade desse irmão, dessa irmã, aquilo está se dando, né? Então, para o bem dele, tem que ser aquela cruz ali. O que para nós é quase incompreensível. Como pode, né? Mas pode. Por quê? Porque ele foi preparado, chegou o momento e agora é a hora do testemunho. O que isso acontece para todos nós. E uma coisa que faz parte, eu acho, das nossas reflexões diárias, é que a gente, na literatura espírita, a gente pega, às vezes, uma frase, às vezes está na introdução de um livro, né? Eu estou repetindo o Paulo Estevão, esses dias repeti o Nosso Lar, aí na introdução eu já paro e digo: meu Deus, vai dar uma palestra, né? Numa frase, tem muita coisa lá. Às vezes uma frase a gente tira N lições, né? Então, temos muitas informações. Acredito que de diferentes formas, Jesus já nos convidou a realizarmos a nossa missão, né? Esse convite já veio na fala de uma criança. Às vezes a gente está brincando com aquele nenê, né? Com aquela criancinha de 4, 5 anos, 6, e ela diz alguma coisa para nós e aquilo, nossa, não pode ter vindo dela isso, né? Ela foi dizer o que eu realmente estava precisando ouvir, né? Então a gente, às vezes naquela página, né, que a gente abriu, tá lá o chamamento de Jesus. E eu lembro do Paulo, né, de Tarso, um homem, né, não o Paulo Santo, né, como o pessoal tem muitos irmãos nossos, irmãs, tem essa imagem do Paulo santificado, né? Mas eu fico pensando no Paulo ser humano, né, que tinha uma ideia de vida, uma ideia de mundo, um conceito de verdade, e nesse encontro com Jesus na porta de Damasco, ele é chamado a cumprir a missão dele, e a capacidade dele de se desprender daquele mundo da qual ele tanto defendia, para viver a verdade que saltou aos olhos dele, que ele conseguiu finalmente enxergar. Então veio o convite, veio a missão que lhe cabia nessa vida, e o Paulo se entrega plenamente à realização dessa missão, né? Nós temos as nossas missões a serem realizadas. E provavelmente, eu aqui com os meus cabelinhos brancos, né, já tive várias vezes o chamamento de Jesus para Júlia. É isso que te cabe. E será que o Júlio já descobriu o que realmente lhe cabe, né? Então,
acredito que isso é porque a gente está tão agitado, tão atormentado para as coisas do mundo material, que as coisas essenciais da vida, as coisas que nos diferenciam dos demais animais, né? A nossa racionalidade, a nossa capacidade de sonhar, elas se alimentam com algo além do necessário. Não nos basta só ter teto e comida, que para muitos está faltando, mas a gente vive de sonhos. E o sonho mais sublime, o sonho que nos permitirá realizar aquilo que nos cabe nessa vida, devem estar sustentados pelo convite amoroso de Jesus. Então, não nos basta o necessário, né? Às vezes o pai diz lá para o filho, tu tem tudo, comida, né, roupa, teto, escola, não precisa de mais nada. E aquele filho está rebelde porque está faltando o essencial, que é um olhar de um pai, de uma mãe, de uma esposa às vezes, do marido, um olhar que alimenta dentro dessa pessoa, desse sujeito, o desejo, o sonho, a felicidade, né? Às vezes nós olhamos com tanta crítica, criticamos tanto os nossos jovens. Nós temos que ser educadores, né? O que é muito difícil também. A gente aprende com os filhos a educar, né? Não nascemos sabendo. E eles, às vezes, estão bem velhinhos e ainda estão cobrando, né? Eu já tenho filha de 33 anos, ela pode chegar aqui e dizer, tô te cobrando tal coisa. E eu tô aprendendo a ser pai com ela, né? Com a Lúcia, com a Luísa, com a Júlia, elas estão me ensinando a ser pai e eu sei que tem muito ainda a aprender, né? Mas, às vezes, o jovem, ele entra no enfrentamento conosco porque ele deseja não só o necessário do pai e da mãe, mas o essencial, aquilo que faz ele sonhar, o que faz, que nos diferencia de todos os outros seres vivos aqui da Terra, né? O sonhar, né? E Jesus tem essa proposta, né? Amorosa, que nos faz sonhar longe, né? O nosso sonho não se reduz mais a uma encarnação. O nosso sonho não se reduz mais, pura e simplesmente, a esta encarnação. O nosso sonho vai para além disso. E como é bom, né? Nós sentirmos que o nosso Mestre Jesus está sempre trazendo, entre tantas lutas, tantos receios, tanta insegurança, tanto medo, às vezes, ele está ali, chegando junto, né? Nos trazendo de uma forma ou de outra renovação da nossa esperança. Se tem uma coisa que o conhecimento da doutrina espírita nos dá, é a capacidade de consolar. Porque nós entendemos que se essa dificuldade que hoje nós enfrentamos durar toda esta encarnação, o que é ela perante a eternidade da nossa vida, do ser, né? Não é nada. Né? Fica pequena. Dói, sim, inevitavelmente. Mas para o nosso bem ainda está doendo. Me lembrei daquela historinha que o Haroldo conta, né? Como um bom mineiro, o Haroldo conta aqueles causos que os mineiros repetem lá na cultura deles, né? Então diz que um mineiro chega no posto de gasolina
E muitos de vocês já devem ter escutado essa historinha dele, mas eu acho ótima. E aí ele chega e vai abastecer e vai na loja, então, pagar com cartão e percebe que tem um cão uivando, assim, um cão tá com dor num canto ali do posto deitado. E ele diz, meu Deus do céu, mas o que tem aquele cão que não para de uivar? Tá com dor? O que está acontecendo com ele? Aí o rapaz que trabalha no posto diz assim para ele, é que ele está deitado em cima de um prego. Meu Deus, mas e por que ele não levanta e não sai dali? Porque não está doendo bastante. Né? Então a gente às vezes recebe uma pessoa que vem trazer a sua dor. E aí ela começa a contar aquela dificuldade, a dor que ela carrega, e ela não é um mês que ela está carregando aquela dor. Ela está falando de uma dor que ela está carregando há 10, 15 anos. E aí a gente poderia se perguntar, mas por que não tomou uma atitude? Não, ela tomou. Atitudes que nós vamos repetindo ao longo do tempo, repetindo, não renovando atitudes para a solução dos problemas, mas repetindo uma fórmula que não dá mais conta das dificuldades que estamos vivendo, que precisa sim da mudança. Mas enquanto não doer muito, nós vamos continuar repetindo. E curioso, a gente não faz isso só numa encarnação. A gente repete nas outras o que já faliu nas anteriores. E parece que não doeu bastante para a gente não repetir mais o erro. Não buscar dar a mesma resposta para aquela experiência que acaba dando um resultado infeliz. Né? Então o Evangelho vem como esse guia que nos consola, nos aponta o caminho, nos instrumentaliza para a solução das aflições da nossa vida. Então, nessa mensagem das causas atuais das aflições, os males dessa natureza fornecem indubitavelmente um notável contingente ao cômputo das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Então, nós precisamos buscar o nosso crescimento moral e intelectual para a superação das nossas aflições. Bom, na prática, isso sai só do campo da experiência assim individual. Nós entendemos que ninguém supera os grandes desafios sozinho. E isso é trabalhar o orgulho, né? Muitas vezes temos dificuldade de pedir ajuda, temos dificuldade de expor as nossas fraquezas, né? Temos uma resistência no sentido de deixar transparecer a nossa fraqueza, né? Entra vaidades aí também, né? E o quanto ainda carregamos a ideia egoísta, né? De querer vencer sozinho e eu vou ser feliz, os outros não vão ser. Porque eu sei como tem que ser e vou fazer tudo isso sozinho, né? E a vida vai desmontando isso. E daqui a pouco a gente está pedindo ajuda, daqui a pouco a gente está falando das nossas fragilidades, das nossas imperfeições. E curioso, quando a gente começa a despir-se dessas máscaras que não nos servem mais, a gente descobre quem realmente nos ama, né? Porque não nos abandonam, continuam conosco. E o quanto isso nos torna mais leves, porque agora não carregamos mais máscaras pesadíssimas de valores que nós ainda não construímos em nós. Ou
que nem reconhecemos que existem essas potencialidades divinas dentro de nós, né? O quanto, né, ficamos lá fazendo de conta que somos bons porque não acreditamos que somos. Aí vem a dor e vai mostrar que no meio de tanta fragilidade tem sim um quantum de bondade dentro de nós. Pode parecer pouco, mas é nosso. E quando nós sabemos que já temos esse pouco, aí nós queremos mais. E aí vamos a campo, e não é longe isso. O acampo é dentro de nós, é com quem convive ao nosso lado. E aí a gente diz, bom, vou oferecer o meu melhor. Eu sei que eu tenho coisas horríveis, mas isso eu vou deixar para mim resolver. Para este ou esta que convive comigo, eu quero oferecer o que tem de melhor. E a vida melhora. E aqueles que vão cansando da gente, passam a gostar muito de nós. E passam a nos ajudar a reconhecer em nós outros tantos valores que nós ainda não percebíamos, né? Ou não percebemos. Então, viver o Evangelho, queridos irmãs e irmãs, é viver em meio às aflições, que são justas, que são necessárias e que nos permitirão desenvolver a moral e o conhecimento e a prática, finalmente, né? A prática do bem em todos os instantes da nossa vida. Agradeço muito a Jesus pela possibilidade de fazer pequenas reflexões a respeito das lições amorosas do nosso querido mestre, que veio revelar a lei de amor, a lei de Deus. Agradeço ao convite da casa, que sempre Portal da Luz me recebe com tanto amor e carinho, e que hoje aqui na minha casinha, aqui nesse escritório aqui pequenininho, não cabe em mim as vibrações maravilhosas que vocês todos transmitem através desse amor que já existe em vocês, desse compromisso que todos vocês têm com a prática do bem. Claro, vejo aqui amigos meus, né, que estão também distantes. Tem amigos que não estão só no Brasil, mas fora dele aqui, me assistindo com muito amor e carinho. E eu desejo a todos vocês muita paz, muito amor. Olha, Jaime, Sara, todo o pessoal do Centro Espírita Portal da Luz, Albani, Ida Soares, olha, Cláudia Moraes, tanta gente querida aqui, eu agradeço de coração pelo carinho, tá? Pelas vibrações amorosas, e que Jesus nos abençoe, que tenhamos aí uma ótima semana e que possamos em breve, né, nos reencontrarmos. Enquanto não acontecer isso de uma forma presencial, física, mas nós sabemos que a nível espiritual a gente está se encontrando. No momento do descanso do nosso corpo, a gente sai e vai ver os nossos amigos, aí a gente vai lá estudar junto no plano espiritual, vai trabalhar, né, também. A gente sabe que é bom pedir um servicinho lá de vez em quando para dar uma ajeitada, né, na nossa vida, no nosso débito que é grande, e também estamos muito ligados através dessa vibração, dessa ligação que nós temos por afinidade, porque nos matriculamos nessa encarnação aí com o propósito de servir sim a Jesus e nos fazermos melhores. Então, que Jesus abençoe todos vocês. Muito obrigado mais uma vez pelo carinho, tá? E encerramos com a permissão de Deus, de Jesus e dos nossos amigos do mundo maior, o nosso encontro da noite de hoje. Que assim seja. Um forte abraço a todos vocês. Muito, muito obrigado.